Bem-vindos a mais uma aula do Escola Bíblica do podcast do projeto Orais Sem Cessar. Eu sou Michele Monaretti. Nós estamos estudando o livro de Atos. Hoje nós vamos falar da terceira viagem missionária de Paulo. O livro tem sido assim cativante, né? Eu não sei para quem tem acompanhado as aulas, mas cada detalhe maravilhoso. Eu tenho aprendido muito com o estudo do livro de Atos. Antes de começar a aula de hoje, só quero lembrar, se for o seu primeiro contato com o Projeto Orais Sem Cessar, eu vou te convidar a conhecer a Escola Bíblica, as orações da palavra, do livro de Salmos até Cantares, no site www.projetoraissemcessar.com ou nas nossas páginas sociais, como Facebook e Instagram, e vir orar e aprender a palavra comigo toda semana. Bem, nós já vimos aí, né, o início ali saindo de Antioquia, a primeira viagem missionária de Paulo, onde ele ficou aí uns dois anos e pouco. Depois, na aula passada, nós vimos a segunda viagem missionária de Paulo, né, onde ele passou ali em Atenas, Corinto. E hoje nós vamos dar uma ênfase mais em Éfeso. Como a gente sabe, como a gente tem falado aí nas aulas, Paulo foi desde o início, né, ali comissionado pelo Espírito Santo para evangelizar os povos gentios, né, os gentios, os não judeus, aqueles que ainda não conheciam as leis judaicas, que não conheciam o Senhor Jesus, né? E como sempre, o Espírito Santo tem razão, né? Não havia ali nenhum outro que desempenharia tão bem esse papel, né? E porque com todas as perseguições que ele sofreu, nós vimos, né, na aula passada ou retrasada, que na sua primeira viagem ele sofreu apedrejamento, perseguições em todas as cidades, e nenhuma dessas perseguições, apedrejamento, prisões, fizeram Paulo desistir. Muito pelo contrário, o incentivava, o incentivava cada vez mais a prosseguir, porque ele via que se estava havendo ali essa quantidade de perseguição, é porque o reino estava avançando. Grandes foram as perseguições, né? Até apedrejamento, prisões, né? E ele continuava ali com a sua persistência, né? Vendo os resultados da evangelização, que não podiam nem enumerar. Por isso ele continuava ali disposto a enfrentar qualquer dificuldade, desde que fosse para alcançar, que o resultado fosse para alcançar vidas. Então, Paulo se dispõe, né, à terceira viagem missionária, que seria, na verdade, a última. Está escrito assim na palavra que saiu atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia, confirmando todos os discípulos. Paulo iria cumprir sua promessa. E, claro, o seu próprio desejo de sair em Éfeso novamente, né, em sua segunda viagem missionária, conforme a gente leu ali no livro de Atos 18, 21, Paulo se despediu, né, ali de Éfeso, das pessoas dizendo o seguinte: se Deus quiser, voltarei para vós outros, né? E foi nessa cidade que Paulo teria ali uma das mais proveitosas fases da sua missão, que seria fundar ali uma forte e grande igreja. E seguindo viagem, Paulo ainda visitaria, depois de Éfeso, partes da Macedônia, Corinto, na Grécia, de onde, segundo a tradição, né, os estudiosos, ele escreveria ali a sua carta aos romanos. Seguiria depois para Troade, cidade em que ressuscitou um jovem por nome Eutico. De lá prosseguiriam para Mileto, de onde mandaria chamar os presbíteros da igreja em Éfeso, e teria ali com eles culto, se despediria da igreja para regressar a Jerusalém. De Mileto, Paulo seguiria para a cidade de Tiro, onde ficaria ali por uma semana. De Tiro, ele iria para Cesareia, hospedando na casa de Filipe.
De Cesareia, ele foi para Jerusalém, onde foi preso enquanto adorava no templo. E na descrição da terceira viagem de Paulo, né, Lucas descreve essa terceira viagem começando ali com a aparição de Apolo, descrevendo ali, né, no livro de Atos, a aparição de Apolo, um judeu alexandrino versado nas escrituras do Antigo Testamento e também na história de Jesus, né, falando ali na sinagoga. Mas ele só conhecia o batismo de João. Então, Áquila e Priscila lhe apresentaram, lhe ensinaram o caminho do Senhor, né, com mais precisão, conforme eles mesmos haviam recebido do apóstolo Paulo. Apolo animou-se a percorrer a Acaia, né, mas os irmãos lhe disse: não, é melhor você ir para a igreja de Corinto. O trabalho de Apolo foi de tão grande proveito que mais tarde, lá no livro de 1 Coríntios, Paulo, quando eles começam a ter ali, lá na igreja de Coríntios, uma dissensão, uma divisão ali, né, de quem seguia quem, eu sigo Apolo, eu sigo Paulo, né? Paulo descreve ali em 1 Coríntios 3,6: eu plantei, Apolo regou. Essas palavras foram ditas, né, por causa em razão ali dos partidos que estavam se formando dentro da igreja de Corinto, uma divisão de quem seguia quem. De tão importante Apolo foi, né? Lucas demonstra só esse pequeno trecho, mas como é importante estudar a palavra, porque como a gente consegue sair linkando um pedacinho aqui de Atos, lá na frente em Coríntios. Então, Atos foi um livro assim que é de grandes detalhes, né? De grandes, vamos chamar de mechas, assim, você estuda essa que é conectada com aquela. Por isso eu estou estudando, nós estamos estudando o livro de Atos em pequenos trechos para que a gente consiga fazer essas conexões, né? Como a gente fez agora com Apolo. E ali de acordo com o capítulo 19, né, já logo ali no início, quando começa a falar mesmo ali da terceira viagem do apóstolo Paulo, Lucas mostra que Éfeso já tinha sido alcançada pelo evangelho bem antes da visita de Paulo. Mas, né, Paulo apenas completou ali a obra que já tinha sido iniciada. Ele se encontra ali com alguns discípulos, né, de João Batista, que haviam crido, né, se arrependido através da mensagem pregada por João Batista. Mas o que tudo parece, o que tudo indica, né, quando a gente lê, é que eles não tinham ainda o conhecimento do nascimento, da vida, do ministério e morte de Jesus. Então, Paulo, após ali falar sobre Jesus Cristo, impôs a mão sobre eles, né? E veio também sobre eles ali o Espírito Santo, e eles começaram a falar em línguas, a profetizarem, né? Então tiveram ali agora essa experiência do novo nascimento, do batismo agora com o Espírito Santo. Conforme a gente já havia, como eu já havia descrito, né? Conforme a gente estudou ali nas 7 igrejas do Apocalipse, eu quero até ler para vocês sobre a igreja em Éfeso, né? Vamos falar um pouquinho de como era a igreja ali. Inclusive, eu tenho falado sobre o livro das 7 igrejas do Apocalipse, né? Qual delas é você? Que é uma visão cristã sobre o comportamento humano. E eu começo a descrever, claro, a primeira igreja em Éfeso. Vou falar aqui como a igreja era descrita, né? Ali na antiguidade. Bem, como eu falei, eu vou replicar o que eu consegui pesquisar, né, sobre a cidade de Éfeso e seus habitantes. Eu fiz essa pesquisa, como era o comportamento dos cidadãos da cidade de Éfeso nos tempos antigos, para tentar entender a fraqueza relatada ali no livro de Apocalipse, para entender
porque Paulo precisou ficar 2 anos nessa cidade, já que em sua primeira viagem ele percorreu 2 anos várias cidades e só em Éfeso ele ficou um pouco mais de 2 anos. Depois de muito pesquisar, o que eu descobri é que pouco se sabe sobre a origem da cidade de Éfeso, porque realmente a sua história é muito antiga. O que li foi que somente a partir do ano 133 a.C. que a cidade de Éfeso se tornou parte da província romana da Ásia. Éfeso tinha uma excelente infraestrutura. A cidade era acessível por terra e por mar, pois Éfeso era conectada por boas estradas às cidades mais importantes da Ásia e pelo mar, né? Éfeso contava ali com um dos portos mais importantes do seu tempo. Era uma cidade rica, com uma economia próspera e que no primeiro século também servia como centro administrativo para o governo romano. A cidade era um centro industrial e religioso de referência. As artes e a filosofia também se desenvolveram em Éfeso. Havia escolas de filosofia, teatros e bibliotecas. Contudo, os estudiosos dizem que os efésios tinham um nível moral bem baixo. Alguns falam dos habitantes da cidade como pessoas violentas, maldosas e libertinas, e que o comportamento promíscuo no templo era pior que o comportamento dos animais. Eu não consegui maiores detalhes sobre o comportamento maldoso e violento dos habitantes da cidade de Éfeso, mas, tendo como base as instruções feitas pelo apóstolo Paulo na carta enviada aos Efésios, podemos concluir que faltava amor entre os seus habitantes. Pois já no primeiro capítulo, Paulo agradece a Deus pela transformação que a fé em Jesus fez no meio da igreja, né? Porque está escrito assim: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós, no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos. Então ele fala que depois que eles tinham fé em Jesus, eles começaram a ter amor uns aos outros, o que mostra que claramente faltava amor entre a igreja. No capítulo 2, Paulo destaca lá do livro de Éfeso, né? Falando sobre ira, né? Eles eram de fácil temperamento forte. Está escrito assim: nós todos andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. No capítulo 3, ele continua falando que estava orando de joelhos, né, a Deus e ao Senhor Jesus, porque através da fé eles fossem arraigados e alicerçados em amor. Então, novamente mostra que eles faltava amor entre os cidadãos de Éfeso. No capítulo 4, Paulo faz observação sobre a falta de humildade, mansidão, longanimidade. Está escrito assim: rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Continua nesse capítulo 4 falando: irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Longe de vós toda amargura e cólera, ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Então, conforme tá na página 95 para quem já tem o livro e quiser dar uma olhada. Então, conforme a gente pôde ver ali, né, na própria carta que Paulo escreveu aos Efésios, estava claramente lhe faltava, era um comportamento maligno, sem amor, sem caridade ao próximo. Paulo, então, teria um grande desafio ali, né? Além desse comportamento maldoso dos Efésios, ainda tinha o problema da idolatria. A palavra fala que durante 3 meses, Paulo se ensinou na sinagoga, tentando alcançar ali, como sempre, os judeus, né? Primeiro, eles sempre partiam para os judeus. E por 2 anos ele ensinou na escola de Tirano, né? Conforme nós lemos no capítulo 19, dos versos 8 ao 12. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito, né, ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostraram empedernidos, eu esqueci da palavra, e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente agora na escola de Tirano. Durou isso por espaço de 2 anos, dando ensejo
a todos os habitantes da Ásia, né, que ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos os enfermos lenços e aventais de uso pessoal de Paulo, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Durante o tempo que Paulo esteve em Éfeso, seu ministério foi de milagres, o que justifica o êxito da sua missão naquele local, né? Sem os milagres, o resultado, com certeza, claramente, teria sido outro, né? Mas parece que o Senhor estava realmente particularmente interessado em estabelecer o seu evangelho naquele local. Nós vemos que o Senhor tinha motivos, né, para as operações que Paulo fez ali. Claro que entre eles, primeiro era derrotar ali a ação de Satanás, libertar as pessoas, né, que estavam prisioneiras dele. Como a gente acabou de ler, quantas pessoas foram curadas, né? Ali Paulo precisou exercer um ministério de cura e de libertação entre as pessoas. Até quem não podia estar presente nas reuniões, que não podia estar ali na escola de Tirano, né, nos lugares que eles estavam ensinando, as pessoas levavam, né? Às vezes tinha gente distante, em outras cidades, em outras localidades, né? Então, quem podia ir, os parentes, os amigos, levavam, né, aos enfermos lenços, aventais de uso pessoal de Paulo, né? Conforme a gente leu, as enfermidades fugiam das vítimas, os espíritos malignos se retiravam. Um dos intuitos, né, além da operação de milagre do Senhor ali, na operação da cidade de Éfeso, era, claro, propagar o evangelho, né, porque Paulo não era conhecido ali naquela cidade, de modo que foi necessário uma demonstração do poder sobrenatural do Senhor, confirmando tudo que Paulo pregava, para que Paulo não fosse visto como mais um dos inúmeros mestres, né, de religião, ou filósofo, ou os mágicos, né, que perambulavam pelas ruas ali de Éfeso. Para mim, uma das minhas preferidas ações de Paulo ali foi, né, desmascarar os impostores. O que, na verdade, falta no nosso meio nos dias de hoje. Alguém, o Espírito Santo, se apossar, como se apossou ali de Paulo, né, para também desmascarar os nossos falsos profetas. Quantas pessoas se intitulando no dia de hoje que é profeta e, na verdade, não passam de falsos mágicos, de impostores. Então, tanto assim como hoje, na época de Paulo, também estava cheio de impostores passando, né, ali por profeta, que não passavam-se de mágicos, né, dizendo que possuíam ali poderes sobrenaturais para operar maravilhas e milagres entre o povo. Tinha, inclusive, ali no capítulo, acho que o 19 a gente continua vendo, que houve ali pessoas, né, que queriam se expulsar o espírito maligno e que tiveram que acabar correndo, né, porque, de novo, impostores, achando que ia usar de arte mágica, em cima do sobrenatural, realmente de verdade, que não era ali nenhuma encenação. No capítulo 19, dos versos 13 ao 16, está escrito que alguns judeus, exorcistas ambulantes ou mágicos fingindo, né, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus, né, sobre os possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isso eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote, olha só, de dentro da igreja. Mas o espírito maligno, porque dessa vez não era brincadeira, os confrontou dizendo: eu conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E o possesso do espírito maligno ali, né, se apossou, saltou sobre esses falsos profetas, subjugando a eles, de tal modo a palavra fala que eles saíram ali desnudos e feridos, né? Apanharam. Eles precisaram fugir daquela casa. O ministério de Paulo, né, ali sobre desmascarar esses mágicos, foi tão grande que na continuação do capítulo 19 falam que os que praticavam artes mágicas, né, muitos ali que tinham ouvido as pregações se converteram e eles reuniram os seus livros, né, e queimaram
os livros diante de todos. A palavra fala que, calculando o preço, achou-se que montavam ali a 50 mil denários, né? O que a gente precisa fazer é clamar ao Senhor para que nos nossos tempos os mágicos também caiam por terra, para que nos nossos tempos os falsos profetas também caiam por terra, como Paulo fez ali na cidade de Éfeso. Bem, na próxima aula a gente vai continuar essa terceira viagem missionária de Paulo, né? Ele saindo de Éfeso e percorrendo ali as próximas cidades. Eu quero te agradecer por estar aqui comigo. Eu tenho deixado escrito no o estudo escrito no site do projeto Orais Sem Cessar. Corra lá, dá uma lida, né? Nas aulas passadas, no estudo de hoje, para que cada aula esteja gravada no seu coração, na sua mente. O estudo é rico, o livro de Atos é um estudo rico, por isso a gente está estudando de pouquinho em pouquinho. Eu quero te agradecer por estar aqui comigo hoje e dizer que por hoje é só. Acompanhe as próximas aulas do Escola Bíblica do podcast do projeto Orais Sem Cessar.